expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do reverendo Carlos Arturo Giraldo Buitrago, que em vida foi pastor lá em Vila Vicêncio, Colômbia, a toda a família e todos os irmãos e irmãs que ele pastoreava, e também em São Félix, Venezuela, partiu também nossa irmã Marilyn Figueira, viúva de Bolívar, e também estendo minhas condolências sobre toda a família e toda a congregação lá onde ela assistia em São Félix, congregação do reverendo Neftali Dias. Conscientes que quando um filho de Deus parte e é crente no Senhor, vai à sexta dimensão, e há promessas de que voltarão. O apóstolo Paulo nos falou em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, e também em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Vejam, é um dos grandes mistérios do reino dos céus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Porque diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados? Porque vejam que os que partiram e regressarem não vão regressar no mesmo corpo que tiveram quando estavam na terra, mas que regressarão em corpos eternos e glorificados, ou seja, obterão essa transformação. E nós, os que vivemos, ao vê-los, seremos transformados. Vem? Aí se cumpre essa palavra de que todos seremos transformados, ou seja, todos obteremos esse corpo eterno e glorificado. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E neste capítulo 5 de 2 aos Coríntios, nos fala o apóstolo Paulo também ali, de nossa morada terrestre, se desfizer, vejam, diz 2 aos Coríntios capítulo 5, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, deixar de viver, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, do qual nos falou Jesus. No Evangelho segundo São João nos diz, no capítulo 14, versículo 1 em diante, onde nos diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou, pois, preparar. Aí é que é onde ele escreve Teofanias, lugar para vós. E se eu for e vos preparar o lugar, e volto a escrever aí Teofanias, virei outra vez. Essa é a segunda vinda, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando diz vos tomarei para mim mesmo, recordem que ele é o verbo, a palavra, e onde tiver a palavra, sempre estará velada. Portanto, a palavra
estará velada em cada escolhido de Deus em toda a sua plenitude, pelo qual ele cumpre a palavra que ele falou aqui: vos tomarei para mim mesmo. Ou seja, regressaremos à casa do nosso Pai Celestial, de onde viemos, para que onde eu estou, vós também estejais. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser senão por mim. Essas são as moradas que nos diz aqui o apóstolo Paulo na escritura que estamos lendo, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, onde nos falou que temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque, estando vestidos, não seremos achados nus. Pois, agora vejam, o que estivemos vendo ontem, ali na mensagem que ele nos falou, nosso irmão William Souto Santiago, que nos falou de que quando vão ressuscitar, depois do milênio, todas essas pessoas para o juízo, vejam, eles vão ressuscitar nos mesmos corpos que tiveram estando nesta terra. Essa é a grande diferença dos que ressuscitam na primeira ressurreição. São bem-aventurados os que ressuscitam na primeira ressurreição, porque ressuscitam, vejam, em corpos eternos e glorificados. Mas os que ressuscitam depois do milênio, ontem escutamos essa parte onde nos diz que ressuscitam em seus corpos mortais que tiveram quando estiveram aqui neste planeta Terra no tempo em que lhes correspondeu viver. Por isso é que o diabo, ali, ao ser desatado, volta a enganar as pessoas, os que não vão sair bem do juízo. A esses, o diabo engana, usando pessoas. Porque o instrumento do diabo são pessoas, como também o instrumento e os instrumentos de Deus são pessoas. Pois também, porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, vamos ao versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Essa é a parte onde estamos falando. Porque, vejam, essa habitação celestial que são as teofanias, são as que virão, tomarão corpos aos que estão vivos e seremos transformados. E essa teofania é palavra. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Recordem que falamos desse juízo lá ao final do milênio, mas ao irmão Branham disseram lá na sexta dimensão que Jesus diz, eu quero ver Jesus, e ele diz, ele está mais acima. E ele disse, ele foi meu todo na terra. E dizem a ele, não te preocupes, ele virá a ti e te julgará. Ah, anda, como que vai me julgar? Aí disse, mas por quê? Eu terei que ser julgado. E Paulo, e rápido começou a perguntar dos demais, pois também será julgado com seu grupo. E dizem, se tu entrares, nós entramos. Agora vejam, se esse juízo vai ocorrer ali na sexta dimensão para os que vão regressar, se saírem bem, regressam. Como será com os que estamos vivos? E nos foi dito que virá um tempo onde se repetirá os dias de Ananias e Safira. Nos foi dito que isso viria. E todo mundo olhava ao futuro e dizia, olha, e quando vier isso? Como será? Isso ali ocorreu nos dias de Pedro e os apóstolos em uma nova dispensação, a dispensação da graça, e esses dias que se repetem novamente neste tempo final em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Para entrar na dispensação do reino e fazer parte de todas as bênçãos contidas na dispensação do reino, é preciso passar por esse juízo, o qual já está ocorrendo no meio do povo, e é a palavra a que está fazendo essa obra. Portanto, tudo o que Deus esteve fazendo, está fazendo e estará fazendo será por meio da palavra falada. E vejam o problema que Jonas buscou ali por não querer ir a Nínive, mas ele tinha um mandamento, ou seja, um mandado da parte de Deus. E ele tinha que obedecer esse mandado. Doesse ou não lhe doesse. Tinha que ir e dizer o que tinha que dizer. E para Jonas era, pois, difícil ir e pregar o juízo. Ele sabia que se dissesse, iriam se arrepender. Mas vejam, Deus não cumpriu essa promessa. Ele sempre a cumpriu. O que fez foi que a postergou para mais adiante. Aí nos mostra que sempre há uma advertência. Não é que não vai se cumprir o que Deus falou. Deus primeiro adverte o povo, para que depois não digam, mas se não me deram chance, não me deram oportunidade. Bom, foi dada oportunidade para corrigir as coisas. E pensam, isso nunca vai acontecer. Portanto, as coisas que foram faladas e profetizadas, todas vão se cumprir no momento em que sejam faladas. E serão faladas e aparentemente não aconteceu nada, mas em seu momento se cumprirão. Porque a palavra de Deus não cai em terra, mas que faz aquilo para o qual foi enviada. Portanto, deste juízo que diz aqui, em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, versículo 10, vejam, será tanto para os da sexta dimensão como
para os que estão aqui na terra. Mas vejam que ali depois disseram ao irmão Branham, e o irmão Branham disse, mas se eu preguei o mesmo que Paulo, e se Paulo entra, eu também entro com o meu grupo. E eles dizem, nisso estamos confiando. Então regressaremos à terra, tomaremos corpos, e então comeremos. Vejam, essa é a esperança que há para todos os familiares da nossa irmã Marilyn Figueira e também do reverendo Carlos Arturo, os quais vão sair bem e virão e estarão conosco nesses dias, de 30 a 40 dias estarão aqui conosco e depois seremos arrebatados ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. E disso nos fala também em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, onde nos diz também o apóstolo Paulo dessa promessa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No Evangelho segundo São João nos fala ali de como seria essa promessa sendo cumprida, onde nos diz, no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E o irmão William escreve ali, em carne. Ou seja, será o verbo, a palavra em carne, a que falará a palavra, e os mortos ressuscitarão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí está essa voz que chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. É a mesma voz que chamará todos que partiram e regressarão em corpos eternos e glorificados. Depois nós que vivemos, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, que sejam essas palavras de consolo para os familiares e os irmãos das congregações onde nossa irmã Marilyn Figueira, viúva de Bolívar, e reverendo Carlos Arturo Geraldo Buitrago, de lá de Vila Vicêncio, e nossa irmã Marilyn, de lá de São Felipe, sejam essas palavras de consolo e conscientes que em breve os voltaremos a ver. O número já está por se completar e chegará o momento em que já não haverá mais funeral, mais morte, porque já depois se cumprirá a promessa da ressurreição e a transformação, e já não haverá mais funerais, mais mortes, mais tristeza, mas que tudo será depois um regozijo eternal. Assim que Deus os abençoe, os guarde, os fortaleça e continuem se preparando com o ensinamento sob carpa, o qual foi prometido
que Deus, no meio da igreja do Senhor, levantaria uma grande carpa catedral e que ali se estaria pregando os trovões para dar a fé de rapto aos escolhidos. Pois isso Deus está cumprindo. E essa promessa da transformação em rapto é para nós os que estamos vivos. Assim que em frente, os que estão vivos, crentes, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, neste tempo final, nos preparando para a nossa transformação quando eles vierem na ressurreição. Assim que consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que Deus os abençoe e os guarde hoje, segunda-feira, 4 de dezembro deste ano 2023. Que Deus os abençoe e guarde a todos.